Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a carteira Pinga Pinga, né? Que é a carteira pública aqui do canal focada em renda. Esse mês teve um novo aporte aí em 3 nomes, teve também o desfecho daquelas operações que eu fiz no mês passado com as vendas de put, né? O que será que aconteceu com essas operações depois dessa queda recente do mercado? Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. E vou mostrar no geral como é que tá a carteira também, o que tem lá dentro, o que está acontecendo para você que está chegando agora. Antes da gente prosseguir, vale a pena ressaltar que essa carteira tem um aspecto meramente educacional, tá? Eu coloquei valores simbólicos aqui exatamente para ter esse aspecto educacional, simplesmente para mostrar de forma prática aqui as coisas que eu falo no meu canal, né? Para não ficar só na teoria, eu abri essa carteira pública aqui para mostrar na prática para vocês como essas operações funcionam. Então isso aqui não é feito para você copiar a carteira, né? Já que quando eu posto aqui, muitas vezes, a operação já até passou, né? Eu não tenho compromisso nenhum de mostrar assim que eu fiz a operação, posso mostrar um tempo depois sem problema nenhum. Vai do calendário dos vídeos aqui, então não é uma recomendação, tá? São vídeos grátis aqui para você ter uma ideia ali da prática do negócio, como é que funcionam as coisas na prática. E para você que está chegando agora, eu vou passar rapidamente aqui pelas regras da carteira, tá? Eu comecei essa carteira com R$10.000, eu vou aportando R$1.000 todos os meses. Comecei 100% em renda fixa e a ideia é chegar ali entre 40% e 60% de renda variável, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos não teria problema, mas mirar nesse intervalo. E a intenção dessa carteira é retirar renda, né? Então fazer o máximo de renda que eu conseguir com essa carteira. Então você deve imaginar que aqui dentro vão ter instrumentos de renda, né? Não vai ficar aqui, eu não vou ficar comprando small cap, por exemplo, para apostar num crescimento futuro de uma ação, né? Vou focar bastante em instrumentos de renda. E finalmente, o último aviso antes da gente mergulhar aqui na tela, a maioria de vocês que me assiste aqui não é inscrito no canal, vocês assistem e não se inscrevem, né? Então eu vou te pedir para você se inscrever e principalmente para você apertar o sininho, se você quiser acompanhar o desenvolver dessa carteira aí ao longo dos meses e anos. Se inscreve, aperta no sininho e vamos para minha tela para a gente ver o que aconteceu esse mês. Bom, então estamos aqui na minha tela, você está vendo a minha carteira, né? Eu fiz essa carteira lá na Mirai, já expliquei os motivos nos primeiros vídeos da carteira, eu vou deixar aqui em cima nos cards. E aqui você consegue ver, né? O valor investido ele estava em 12.210, ele separa aqui em ações 12.477 e opções está negativo porque eu estou vendido em opções, tá? Esse ações aqui, né, eu falei que eu comecei 100% em renda fixa, mas realmente aqui a maioria são ETFs de renda fixa, eles classificam como ações porque são ETFs no fundo, né? Mas eu acabei optando por usar ETFs para alocar eles como garantia ali, por conveniência nesse início aqui, porque a gente ia precisar eventualmente se desfazer deles para poder assumir ações, né? Eu tenho a previsão de fazer isso num futuro próximo, então eu escolhi ETF por fins tributários ali e tudo mais. Mas você não precisa usar ETF, você pode usar a renda fixa comum lá, títulos do Tesouro, se você preferir. Além desse valor investido aqui, tem o saldo, né? Eu mandei os R$1.000 desse mês na quinta-feira para essa carteira e aparecia aqui 1.137, porque tem os 1.000 e tem mais a renda que eu fiz na carteira através de opções e através dos proventos dos ativos que eu já comprei aqui também. Eu estou gravando aqui sábado de manhã, mas na sexta-feira eu fiz lá algumas operações e aí ele aparece aqui, né? O valor projetado para D mais 1, D mais 2, menos 1.130. Então eu praticamente aloquei todo esse valor aqui na sexta-feira, ficou R$6,96 lá na conta, tudo bem. Eventualmente vai sobrar um troquinho lá mesmo. Vamos entrar aqui para a gente ver os ativos, né? Quais ativos que eu estou na minha carteira. Então aqui a gente tem a parte de ações, né? Que tem os ETFs e os FIIs que eu comprei aqui dentro. Aqui ele separa em duas linhas, esse B5P211, eu não sei porquê, mas ele é um ETF de renda fixa atrelado à inflação e com prazo bem curtinho, então com uma volatilidade bem mais controlada. Você pode ver que esse ETF aqui é praticamente metade da carteira, eu gosto bastante desse tipo de ativo, né? Quem já viu meus vídeos aqui que falam sobre IMAB, sobre renda fixa, vai entender porque que eu gosto disso aqui, né? O segundo, né, que é a segunda maior posição da carteira, é esse outro ETF que é o LFTS11. É um ETF que simula ali os títulos pós-fixados, né? Os títulos Tesouro Selic, tá? Então ele faz uma carteira desses títulos ali e coloca dentro desse ETF. Ou seja, é de se esperar que ele vai render muito próximo da Selic. Ele também é uma posição bem grande, quase a metade da carteira ali, né? Então comecei com metade no B5P211 e metade no LFTS11. Com os outros aportes e rendimento da carteira, eu já fui fazendo aqui posições nesses outros ativos. Então a gente tem MXRF11, RZAG11 e RZTR11, tá? Que são
fundos imobiliários, ativos geradores de renda, tá? Esse primeiro aqui é mais ligado a papéis, né? E esses dois últimos aqui são do agro, tá? Então, um com terras, um com papéis também. Aqui ele ainda não está mostrando os ativos novos que entraram, mas eu vou abrir o Home Broker e mostrar para você o histórico lá de operações para mostrar quais ativos eu comprei desse mês. Mas antes, vamos passar aqui para a abinha das opções para você ver no que eu estou vendido. Então, olha só, as opções que eu estou vendido são essas aqui. GGBR, ó, 208. Lojas Renner, ó, 14,6, né, 146, e Prio, ó, 42. Você pode ver que as quantidades são bem pequenas porque eu, de fato, né, se essas ações caírem, eu tenho a intenção de assumi-las nesses preços aqui, e você vai ver que essas posições já foram um pouquinho alteradas, porque eu vou te mostrar depois as do mês passado, na minha tabelinha aqui, para você ver o que eu fiz do mês passado para esse mês. Mas antes de fazer isso, vamos mostrar aqui o histórico, né, das operações. A gente está aqui com o meu Home Broker aberto, eu filtrei aqui para ele mostrar as operações do dia 16, que foi o dia que eu fiz as compras, né, com esse meu aporte que eu fiz lá dos R$1.000, né. Então, o ativo principal que a gente comprou aqui foram esses dois, ó, Kiso 11 e MOL 11, são também fundos imobiliários, né. O Kiso é um FOF, né, um fundo de fundos, então ele vai pegar uma carteira diversificada de fundos imobiliários, né, são 30 fundos, ele segue lá o Suno 30, que é um índice, né, criado pela Suno, e aqui a gente tem o MOL 11, que é um fundo de shoppings, tá bom? Então a gente já tem lá terras agrícolas, papéis ligados lá ao agronegócio, papéis em geral. Agora a gente já tem um fundo de fundo que tem vários setores lá dentro e um de shoppings, né? Então aos poucos, né, essa carteira de fundos imobiliários vai ficando diversificada em vários setores. Eu comprei 5 desse MOL 11 que custa 118, então deu mais ou menos ali uns R$600, e 60 do Kiso 11 que custa ali 8,51, que deu mais ou menos ali uns R$500. Aí sobrou um troquinho, eu comprei mais 3 cotas do RZAG, que é um fundo que eu já tinha, né, que é ligado também ao agronegócio. Bom, essas foram as operações. Agora eu vou mostrar para você a tabelinha, para mostrar o que eu fiz com as opções do mês passado para esse mês, e também quanto de renda essa carteira gerou durante o mês, e como que está a posição, tudo certinho lá. Vamos lá ver. Bom, e essa aqui é a planilha que eu tenho usado para fazer o controle, né, das operações que eu estou fazendo, da renda que essa carteira está gerando, tá? Então aqui você pode ver as operações de renda, né, as operações que eu fiz com opções desde o início. Já foram 9, né, desde que a gente começou a carteira. Essa carteira tem 4 meses, tá? Então dá para ver que não é uma frequência alta, né, essas operações geralmente eu faço uma vez por mês, né? E elas são capazes de gerar bastante renda aqui para a nossa carteira, a gente vai ver já já isso. Inclusive, essas operações são as responsáveis por gerar renda na carteira por enquanto, né? Porque a gente tem muito pouquinho provento lá desses fundos imobiliários e os ETFs de renda fixa não geram renda, né? Eles só aumentam de valor, mas eles não ficam me pagando, gerando renda ali todo mês. Então, quem está gerando caixa mesmo ultimamente são essas operações com opções. Quando eu mostrar o gráfico aqui para vocês vai ficar muito claro. Bom, essas 3 primeiras aqui foram as operações que eu fiz no primeiro mês, elas viraram pó, né? Em dezembro vocês viram que eu não fiz nada, tá? Depois, em janeiro, eu fiz essas 3 operações aqui, tá? Que foi PetroRio, N42, Gerdau, N217 e Lojas Renner N151, tá? Como vocês podem ver, né, eu escolhi esses strikes aqui respectivamente para cada uma delas, né? Então PetroRio no 41,93, Gerdau no 21,25 e Lojas Renner no 15,10, tá? E o que aconteceu? Eu fiz essas vendas de put já imaginando que poderia haver alguma queda ali no mercado, tá? E essa queda de fato aconteceu, tá? Então quando a gente vai ver aqui, o que eu fiz foi rolar essas operações, tá? Então aqui, ó, eu vendi elas, ó, respectivamente por 42, 43 e 19 centavos, né? E você pode ver aqui que eu recomprei elas lá na frente, onde está selecionada essa última célula aqui, ó, por 40, 46 e 52 centavos. E aqui entra uma particularidade interessante. Aqui no P&L, que é o Profits and Losses, né, que é o resultado da operação, você vai ver que boa parte dessas operações deu prejuízo, né? 2 ficaram no 0 a 0, mas a operação de Lojas Renner lá deu R$66 de prejuízo contábil, né? Que é um prejuízo razoável até. Eu recebi 19 centavos, né? Ou seja, R$38, porque eram 200 opções, e saí por 52 centavos, né? Ou seja, recomprei tudo por R$104, gerando um prejuízo de R$66 contabilmente, tá? Mas isso aqui não foi uma saída comum, tá? Então, apesar de contabilmente eu ter tido aqui esse prejuízo, né? Eu coloquei essa observação aqui, ó, foi rolada essa operação, né? Então, quando você olha essas 3 linhas de baixo aqui, ó, você vai ver que a gente tem Gerdau O, Lojas Renner O e PetroRio O, tá?
Então, as opções que eram na série N, eu rolei todas para a série O, porque elas estavam mais ou menos ATM, todas elas, tá? E aí, se você observar esse strike aqui, você vai ver que os strikes mudaram um pouco, tá? Então, eram puts, né, todas elas. A do PetroRio ficou igual, né? Que foi esse 41,93 com esse 41,93. Então, o strike não mudou. Mas as outras duas mudaram de strike, olha só. A Gerdau, que estava no strike 21,25, agora eu rolei para o 20,85. Ou seja, eu diminuí ali 40 centavos, não é isso? Do strike que eu tinha vendido originalmente. Ou seja, se eu for assumir agora a Gerdau, eu vou assumir 40 centavos mais barato, ok? E é uma ação que custa R$20, então é 2% mais barato, é uma diminuição relevante ali no meu notional, né? Lojas Renner aqui, que o strike era 15,10 originalmente, agora é 14,60, ou seja, eu diminui 50 centavos o strike dessa opção. Então eu rolei essas puts a maioria para baixo, com exceção de PetroRio, que eu rolei na mesma linha, tá? E o que aconteceu, né, Vitor? Então você encerrou aquelas operações no prejuízo e abriu novas operações, exatamente, essa é a rolagem, tá? E qual que é a vantagem disso? Eu vou receber caixa, porque na rolagem você recebe dinheiro, mas contabilmente eu vou anotar um prejuízo lá, então eu vou conseguir abater, né, dos meus outros lucros esse prejuízo que eu anotei contabilmente aqui, tá? Então tem essas duas vantagens, você não paga o imposto agora, né? Você difere o imposto porque você consegue abater esse prejuízo contábil aqui e ao mesmo tempo você rolou a operação e recebeu mais caixa, né? Então sua operação fica um pouco mais segura porque você recebeu mais dinheiro, né? E você tem mais tempo para essa operação dar certo também, tá? Então se você olhar aqui, ó, eu vendi a Gerdau lá, que eu comprei ali por 46 centavos, tá vendo aqui onde eu tô passando o mouse, ó? Eu vendi por 56 centavos, tá? A Lojas Renner aqui, que eu recomprei por 104, eu vendi por 124. E a PetroRio, que eu comprei aqui por 40, eu vendi aqui por 135, tá? Então você pode ver que as vendas desse mês foram sempre maiores do que as vendas do mês passado, tá? E o strike está sempre igual ou melhor do que o strike do mês passado. Então eu fiz uma rolagem ou mantendo o strike ou melhorando o strike, e mesmo assim recebi uma boa quantidade de caixa para poder fazer essas rolagens, porque as opções do mês seguinte são mais caras do que as opções do mês corrente, tá? E aí a gente vai ver esse mês o que vai acontecer com essas puts, né? Então se você olhar aqui, né, esses foram os recebimentos desse mês, deu R$315, e aqui foi quanto eu gastei, 190. Então 315 eu recebi e eu paguei aqui 190, né? Então teve entrada de caixa claramente aqui por essa abordagem. Bom, além disso, eu recebi esse mês alguns proventos, tá? Então, se você olhar aqui no mês 2, né, que foram esses três, teve proventos do Risa Terrax, do RZAG e do MXRF, tá? E eles somaram aqui R$11,47. Aqui está o valor por cota que eu recebi de cada um, né? Então, 85 centavos no Risa Terrax, 11 centavos aqui no RZAG e 10 centavos aqui no MXRF. Então aqui no regime caixa, como é que ficou esse mês, né? O mês 2 de 2024, entraram 315 de opções, saíram 190, como a gente tinha visto. Então o resultado de opções foi R$125 aqui no regime caixa, né? Entrou de caixa aqui na minha carteira R$125. Teve mais 11,47 de proventos dos fundos imobiliários. Então, o total de renda recebida nessa carteira nesse mês foi de R$136,47, tá? Lembrando, isso é uma carteira que tinha R$12 mil e um pouquinho até esse último aporte. Então, foi um percentual razoavelmente alto aqui de renda que essa carteira gerou dentro de um mês, né? Mais de 1% de renda dentro de um mês, só usando as operações de renda com opções e um pouquinho de fundo imobiliário que eu tenho lá, né? Praticamente a carteira está toda em renda fixa. Nessa aba aqui de baixo, né, eu registrei as novas compras, né? Então foi esse Kiso, o RZAG e o MOL 11, né? 60, 3 e 5 as quantidades. Deu um aporte aqui de R$130, né? Que é como a gente viu lá. De todas as posições que eu fiz desde o início da carteira, eu ainda não vendi nada, né? O que é uma coisa boa. Quanto menos você gira a carteira, melhor, né? Eu não gosto de ficar girando essa carteira assim. Então, é uma coisa boa que tá tudo ainda intacto lá, né? Não paguei taxa nem imposto ainda para ter que girar nada disso. Tem mais essa abinha aqui que eu registro só os aportes, né? Então, 10 mil lá no início, os 1.000 de cada mês. Então, no dia 16 aqui eu aportei mais esses R$1.000 aqui. E vamos ver o resumo, que é o nosso gráfico aqui, né, de renda mensal. Então você pode ver aqui no mês 11, né, eu fiz R$44 de renda com essa carteira, ela tinha só R$10 mil lá dentro, e foi tudo vindo de opções, né, eu não tinha nenhum fundo imobiliário, eu comecei 100% renda fixa.
No mês 12 eu não vendi opções, né? Foi aqueles 2 meses que a bolsa explodiu, eu só tinha renda fixa, então eu não quis vender put, porque eu achei que estava bastante esticado, no curto prazo podia dar uma corrigidinha ali. Eu aguardei um pouco para fazer as vendas de put, então recebi só esses 99 centavos aqui de um fundo imobiliário que eu tinha comprado lá em novembro. Em janeiro, né, aí já veio renda de opções 123, renda de proventos 11,92 e a renda total 134,92 centavos, tá? Superior a 1% também da carteira total nessa época, que devia ser de 11 mil e pouquinho. E no mês de fevereiro agora, as rolagens me deram R$ 125 nas opções. Eu recebi mais 11,47 de proventos aqui dos fundos imobiliários e a renda total ficou em R$ 136,47, a maior renda até agora, desde que eu comecei nesses 4 meses, e novamente superior a 1% da carteira lá, né, que está basicamente quase toda em renda fixa e com essas vendas de opções ali para assumir ações caso o mercado caia. Bom, você pode ver aí que a principal carro-chefe, por enquanto, pelo menos agora no início dessa carteira, é a renda com opções, né? A gente tem feito aí uma quantidade de renda com opções muito relevante para o tamanho dessa carteira aqui. Tem alguns pontos importantes para mencionar, né? O meu aporte é muito grande com relação à quantidade de capital que eu tenho lá, né? Se você for ver, eu botei 10 mil reais e estou aportando R$1.000 todo mês. O que isso quer dizer? Que eu tenho um pouco mais de flexibilidade para ter um notional maior nessas vendas de put, né? Então eu posso vender um pouquinho mais de put. Por quê? Se eu ficar super alocado em ações, rapidamente, como o aporte é muito grande, eu conserto os percentuais dessa carteira. Nem todo mundo está nessa situação. Se você já juntou um pouco mais de dinheiro, você não está nessa situação mais, porque o seu aporte já é um percentual muito pequeno da sua carteira, você não consegue mais direcionar essa carteira com tanta facilidade. Então você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ali na sua alocação. Então estou tomando um pouquinho mais de risco, mas estou remunerando muito bem essa carteira, né? Mais de 1% aí em 2 meses seguidos já fazendo essas operações com opções. Nessa carteira eu faço só as operações mais simples, né? Que vai ser a venda coberta, uma venda de call, tá? São operações mais simplinhas ali de renda com opções. Eu não vou fazer operações mais complexas, porque a ideia aqui é você que está começando a ver na prática como funciona essas operações mais básicas, essa carteira de renda, e ver como é simples de fazer. Existem outras operações que eu poderia fazer aqui para potencializar essa renda com opções aqui, né? Tem várias que eu poderia citar, tem vários vídeos no meu canal falando sobre isso. Se você quer aprender a fazer essas operações básicas de renda com opções, além das estruturas de potencialização, e até estruturas com opções em que você nem precisa ter a ação ou ter o dinheiro para comprar a ação eventualmente, eu vou te recomendar conhecer o meu curso Aprenda Operações Estruturadas. É um curso que vai desde o zero até um assunto bem avançado com opções, que são as estruturas de nó assunção, tá? A gente percorre um caminho bem grande ali no conhecimento de opções, tá? Eu tentei fazer ele de uma forma muito didática, objetiva, simples para você entender, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você tem interesse em usar opções para fazer renda na sua carteira de investimentos, né? Semelhante a algo que eu tenho feito aqui nessa carteira pública, clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá conhecer o que tem dentro do meu curso Aprenda Operações Estruturadas. Tem centenas e centenas de alunos satisfeitos lá e eu tenho certeza que você será o próximo e vai me mandar um depoimento legal, e qual você vai ver num desses vídeos aqui embaixo que eu explico o curso. Foi um grande prazer gravar esse vídeo aqui para você, e eu vou deixar um vídeo aqui do lado que você vai se interessar, falando sobre a estratégia The Wheel. Você vai gostar bastante dessa estratégia, tá? Então clica aqui nesse vídeo se você quiser continuar me assistindo também. Foi um grande prazer, grande abraço.